Olá, Shalom, tudo bem? Estou aqui hoje para mais um vídeo nessa série de 66 vídeos que nós estamos fazendo aqui no canal sobre o panorama bíblico, né, sobre a visão bíblica. Então, para cada livro da Bíblia está sendo gravado um vídeo diferente, né? E hoje o livro que nós iremos falar, ele se trata a respeito do livro de Deuteronômio, né? E Deuteronômio, esse livro, esse nome dele, né, Deuteronômio, ele significa segunda lei. E não porque é uma nova lei, uma lei diferente, mas porque ela reúne ali, esse livro ele reúne três discursos importantes de Moisés, né, que foi o autor do livro, a fim de relembrar o povo das obrigações e dos privilégios que eles tinham, né, pela aliança que tinha com o Senhor, né, com Deus. Então, o contexto desse livro é que o povo já tinha saído ali do Egito, já tinha recebido várias leis ali em Êxodo, em Levítico, em Números, e agora já ali na fronteira de Canaã, com a maioria da parte daquela geração que saiu do Egito já tinha morrido, né? E aí o povo agora é um povo que está disposto a conquistar a promessa ali, né, a terra prometida. Então Moisés ele repassa essas leis de Deus para o povo, a fim de que eles pudessem relembrar ali, né, daquilo tudo que o Senhor tinha ordenado para eles. E o objetivo principal nesse livro, dessas leis, não é necessariamente as leis que para os sacerdotes, para os levitas, mas somente para o povo, né? O que o povo deve observar, o que eles devem ali cumprir para que agrade o Senhor, para que ande em obediência ao Senhor, né? Então, Moisés também ele vai relembrar o povo sobre o que Deus fez por eles ao longo de todo esse tempo que eles peregrinaram, vai lembrar assim dos milagres que eles viveram, vai lembrar eles de que o Senhor tirou eles do Egito para que eles pudessem servir ao Senhor, né? Numa vida de obediência, numa vida de renúncia, de entrega, e que iria levar aquele povo à conquista total das promessas que o Senhor tinha para eles, né? Sem ter novos sofrimentos, sem ter maldições, sem ter ali isso decorrente da rebeldia que eles tiveram no passado, da falta de fé, da murmuração, né? Então, inclusive, Paulo ele vai nos dizer ali em 1 Coríntios 10:10 que ele fala justamente sobre a murmuração. Olha o que Paulo fala. Ele fala assim: e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Aqui nesse contexto, Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 10, do 1 ao 13, sobre o exemplo da história de Israel, né? Então ele vai exemplificar ali e contar para os irmãos ali daquela cidade que ele estava ali, que ele escreve essa carta. Então, esse livro também ele é essa preparação final, já com o povo ali próximo para poder estar entrando a terra prometida. Então eles receberam as promessas de Deus e estavam encorajados a lutar. E agora eles precisavam ouvir essas leis, precisavam ouvir esses direcionamentos do Senhor, as leis da aliança do Senhor para eles, a fim de renovar ali esse compromisso pessoal que eles tinham com Deus, né, com o Deus verdadeiro. Então, por quê? Porque o Senhor exigia somente uma coisa daquele povo, que fosse obediente, que fosse fiel a Ele, né? Então, quando Moisés inicia ali o capítulo 1 de Deuteronômio, no primeiro capítulo já, no versículo 6 até o capítulo 4 e 40, versículo 40, é o primeiro discurso de Moisés. Ele está ali nas portas da terra prometida já, está ali próximo, na terra de Moabe, aproximadamente 38 anos depois daquele acontecido lá em Números 14, né, que o povo se rebelou, enfim. E aí Moisés ele vem discursando nessa primeira parte aqui, relembrando o povo, né, de como que a falta de fé, como que a incredulidade, né, dos antepassados deles ali fizeram com que aquele povo da geração anterior tivessem sido proibidos, tivessem sido privados de entrar na Terra Prometida, né? Então, assim, além de não entrar na Terra Prometida, também não usufruiriam ali das promessas que o Senhor tinha feito para aquela geração, né? Então, Deus ele não opera no meio onde tem incredulidade. Você pode ver que tem uma passagem em Mateus, no capítulo 13, versículo 58, que ele vai dizer que Jesus não pôde operar ali milagres por causa da incredulidade do povo. Ou seja, não é que Jesus não quis, ele não pôde, né, operar milagres. Então, assim, por quê? Por conta da falta de fé, por conta da incredulidade daquele povo. Então, ele lembrou também, Moisés aqui nesse discurso, ele lembra também do castigo que aquele povo sofreu por ter se rebelado, por ter murmurado contra o Senhor. E também lembra das diversas vitórias e livramentos que o Senhor também deu ao povo, né? Então ele vai fazendo uma apanhada ali, um resumo e relembrando o povo e então orientando o povo a fazer o quê? A aprender com os erros da geração
passada, que estava no deserto, e não mais repetir, né? Estando atento para não repetir mais os erros dos seus antepassados, para que eles agora pudessem aprovar da aliança do Senhor e do cumprimento das promessas do Senhor, né? De tudo aquilo que o Senhor teria para eles dali em diante, né? Então ele começa esse discurso, faz todo esse resumo ali, e ele encerra esse discurso com uma forte exortação ali em Deuteronômio 4:40, falando justamente sobre a importância da fidelidade ao Senhor. E aí ele vai citar também que por essa fidelidade o povo vai ter as suas bênçãos, né? Olha só o que ele vai dizer lá em Deuteronômio, no capítulo 4 e no versículo 40. Olha só. Acompanhe aí a leitura. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. Ou seja, Moisés está exortando eles a serem fiéis ao Senhor, a obedecerem ao Senhor, para que eles tenham muito tempo de vida e que vivam por muito tempo na terra que o Senhor prometeu àquele povo, né? Então, ele encerra aqui e logo em seguida, no capítulo 5, ele inicia então o segundo discurso dele, que ele vai exortar o povo justamente a conhecer e a cumprir a lei. E esse discurso ele vai por muitos capítulos aqui de Deuteronômio. Boa parte dele, inclusive, é nesse segundo discurso de Moisés, que está do capítulo 5, versículo 1 até o 26, 19. E aí Moisés vai exortar aquele povo, vai orientar, vocês têm que obedecer, porque a base das leis de Deus, a base da aliança do Senhor, são as leis que ele deixou, né? Então Moisés ele vai repassar, vai repetir as principais leis para aquele povo, entre elas os 10 mandamentos, para que o povo também ouça, mas não apenas ouça, mas que eles também sejam praticantes, né, da palavra de Deus. É interessante que em Tiago ele vai dizer que nós devemos não apenas ser ouvintes, né, mas praticantes da palavra do Senhor também, né? Então, assim, no meio daquele discurso, Moisés, então, ele profetiza algo que iria acontecer muito tempo depois, que é o futuro, né, de Jesus vindo, né? Ele vai falar que vai surgir um profeta, que é para eles darem ouvido àquele profeta que é como ele, né? Deuteronômio 18:15 ele vai relatar isso. Então, ele já que anuncia ali a vinda do Messias, vai vir um profeta como eu, vocês escutem ele, dê ouvido a ele também, né? E para encerrar, ele vem com um terceiro discurso, que vai do capítulo 27, versículo 1 até o Deuteronômio 30, versículo 20, que aí ele vai finalizar ali o Deuteronômio e finaliza também o Pentateuco, né? Esses 5 primeiros livros da Bíblia, que é a lei do Senhor ali, né? Declarada, o fundamento da aliança do Senhor é aquela lei que eles tinham ali. E eles deverão agora, naquele momento, escolher qual que vai ser o futuro que eles vão querer escolher para eles, né? Eles vão ter que agora escolher. Deuteronômio 28, ele vai dizer que se forem obedientes, eles vão colher as bênçãos do Senhor. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Já em diante, ele vai dizer que se for desobediente, então vão vir as consequências, vão vir as maldições, né? Então, ele mostra que a obediência ao Senhor, ela traz as bênçãos que o Senhor tem para o povo, né? Então, assim, essas exortações que Moisés trazia não era para que aquele povo vivesse em um contexto de um legalismo religioso, não, mas que eles pudessem viver uma vida de consagração e obediência inspirada no amor ao Senhor, né? E não pelo temor ao Senhor, mas pelo amor ao Senhor, por amar a Ele, né? Inclusive ele cita o amor ao Senhor em vários pontos aqui no Deuteronômio. Deuteronômio 6:5, ele vai falar, 10:12, no 11 também ele fala do versículo 1 e o versículo 13, o capítulo 22, o 19 e o versículo 9. Então, assim, ele fala algumas coisas ali a respeito do amor ao Senhor, né? E interessante que quando Jesus foi questionado, lá no Novo Testamento já, de qual que era a maior lei, né, que eles deveriam seguir no Antigo Testamento, Jesus, então, ele citou Deuteronômio 6, versículo 4 e 5, que é o amor absoluto, é amar a Deus acima de todas as coisas, o amor absoluto a Deus, né? E ele resume ainda que agora tem uma outra, que é amar o próximo como a você mesmo. Então, a obediência de Israel, ele deveria ter isso como fundamento, a experiência pessoal que eles tiveram com Deus, né?
Eles tiveram experiência pessoal com Deus de provar milagres, de ver muitas coisas acontecendo, provar o cuidado do Senhor, provar o cumprimento da promessa do Senhor. Então isso, ela vai nos mostrar que o que o Senhor esperava de Israel e do povo dele era justamente isso, obediência e fidelidade à palavra do Senhor. Porque da mesma forma que o amor é a base para poder obedecer, Jesus também, ele é amor. Porque o Novo Testamento ele vai dizer que 1 João 4,19 ele diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, Deus tinha amado tanto aquele povo que tinha decidido escolher aquele povo para poder ser a nação escolhida dele, né? E aí amou tanto que até enviou seu filho depois para poder morrer no nosso lugar, né? Então, assim, esse livro ele é muito forte porque ele traz esse resumo final, já quando Moisés está terminando ali a sua jornada, né, que depois em diante vai ser Josué quem vai conquistar a terra prometida, e aí ele nos mostra esse panorama de Moisés ali, já passando essas últimas informações. Gente, agora você tem que seguir assim, resume as leis e passa isso para que nós possamos sempre nos lembrar de que a obediência ao Senhor é um princípio que, quando nós decidimos obedecer a Ele, nós podemos ter certeza que nós colheremos as bênçãos que o Senhor tem para nós e viveremos as promessas que Ele tem para a minha vida e para a sua vida também. Amém? Então, fique com esse vídeo, que Deus possa te abençoar cada dia mais e mais. E se você que está assistindo esses vídeos, desses resumos de cada livro da Bíblia, está gostando do conteúdo, deixe o seu like, curta aqui no canal, se inscreva também aqui, envie esse vídeo para mais amigos também, comenta aqui para o YouTube entender que está tendo engajamento nesse vídeo e que ele recomende esse vídeo, esse conteúdo para outras pessoas também, tá bom? Conto com você. Deus te abençoe.